Para o alto então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos os irmãos. Aqui quem vos fala mais uma vez é Leandro Barros. Venho pedir para aquele que ainda não assinou o canal, possa se inscrever, ativar o sininho das notificações para que o YouTube possa avisá-los quando eu postar uma nova mensagem. Dê também o seu like, que é muito importante para que o YouTube possa priorizar as mensagens. A mensagem que trago hoje será a primeira de algumas partes que dividi esta mensagem, que traz uma revelação incrível que Deus me deu acerca do que se acontece antes de o cônjuge apartado sentir a necessidade de fazer o caminho de volta e almejar o retorno à vida de casado. Resolvi dividir a mensagem porque quero que os irmãos sintam um pouco da sensação que tive ao recebê-la de Deus e também para poder explicar com calma a palavra, e em uma mensagem somente levaria muito tempo, pois a revelação foi tremenda e tenho certeza que ao final destas partes você descansará mais ainda e ficará só esperando o agir de Deus. Tenho certeza que Deus me mostrou o futuro que estarei vivendo em breve e creio que os irmãos também. Mas isso é só para quem crê. Quem duvida mostra que ainda não está pronto para receber. O tema da primeira parte da mensagem que Deus me deu foi o retorno do cônjuge. Deus vai ao encontro dele e ele virá ao seu. Todos que já esperam o retorno do cônjuge para casa, com certeza já tentaram imaginar como será este reencontro, não é verdade? Chega a dar um friozinho gostoso na barriga só de imaginar a primeira conversa, depois de tanto tempo de repúdio, de indiferença, o primeiro beijo, abraço. Como será essa conversa? Pararam para pensar nisso? Creio que é agradável, pois com certeza, quando isso acontecer, o Senhor já terá feito uma grande obra de transformação em você. E com certeza, você não vai querer saber por onde o seu cônjuge andou ou com quem andou, não é, meus irmãos? Por favor, hein? Nada de querer colocar o seu cônjuge na parede. Pelo amor de Deus. Isso é coisa de quem não aprendeu nada no vale e que quer voltar e ficar mais um pouquinho. Hoje vamos entender, através da palavra, o que acontece nos bastidores deste momento tão esperado que é a volta do cônjuge para casa. Deus me revelou em sua palavra o que realmente acontece antes do cônjuge decidir voltar a te procurar. Foi linda a revelação que Deus me deu, irmãos. Ele me surpreende com tanta sabedoria que nosso Deus tem. Ele é perfeito e faz tudo no tempo certo. Basta somente esperar o seu agir. Deus tem tudo em seu controle. E se seu cônjuge ainda não se arrependeu do que fez, se ele ainda não pensa em voltar com você, se ainda não pediu perdão a Deus pelo que fez, e Deus ainda não o transformou, é porque Deus está te tratando ainda. E assim que Ele completar a obra em você, Ele vai lá e fala com seu cônjuge para ele se arrepender e o faz ter vontade de te procurar e começar a agir para isso acontecer. E também o faz largar tudo para te reconquistar. Mal sabe ele que esse é o nosso sonho.
Não é verdade? Vamos à palavra. Segura aí e deixa Deus falar o seu coração. A versão que estarei lendo da Bíblia será a Nova Tradução da Linguagem de hoje, e o texto está em Gênesis 32, versículo de 1 a 20, que diz: Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Esaú e lhe darem esta mensagem: Eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão. Tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Os mensageiros voltaram e disseram: Estivemos com Esaú, seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor, e vem com 400 homens. Quando Jacó viu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Ele pensou que se Esaú viesse e atacasse o grupo, o outro poderia escapar. Depois Jacó fez esta oração: Ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, meu pai. Tu me mandaste voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o Rio Jordão, eu tinha apenas um bastão, e agora estou voltando com estes 2 grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate, e também as mulheres e as crianças. Naquela noite Jacó dormiu ali. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo, e deu esta ordem: Vocês vão em frente, deixando um espaço entre os grupos. Quando vocês se encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa, e não esqueçam de dizer isso: O seu criado Jacó vem vindo aí atrás. É que Jacó estava pensando assim: Vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente. E quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. Até aí, meus irmãos. É surpreendente o agir de Deus, e como somente quando o tempo dele chega em nossas vidas, é que temos a certeza que ele sempre esteve no controle de toda a situação. Como somos falhos, meus irmãos. Como podemos duvidar do agir de Deus? É difícil acreditar que tudo está perfeitamente sendo conduzido por Deus, quando tudo à nossa volta mostra justamente ao contrário, não é verdade? Como acreditar que teremos nossos casamentos restaurados se aprendemos que quem ama não trai? Mas quem disse que não? A Bíblia que não foi, pois ela nos dá um enorme exemplo que sim, quem ama pode trair sim. Na verdade, temos 2 exemplos, mas infelizmente, por falta de conhecimento, não consideramos um deles, que foram Pedro e Judas. Não sei quem amava mais Jesus, pois Judas nos deixou esta interrogação quando deu cabo de sua própria vida. De repente, se ele esperasse mais 3 dias, teríamos uma impressão totalmente contrária da que ele nos deixou. Mas Pedro nos mostra, sim, que quem ama às vezes trai, só que se arrepende e espera ser perdoado. Por isso, quem segue a Cristo entende que a traição é possível acontecer sim, e que ela coopera para o bem de quem ama a Deus. Pois como perdoar se não se é traído? Já pararam para pensar nisso? Eu vim entender esse versículo mais profundamente aqui no Vale, meus irmãos, porque eu não tinha noção de como algo ruim poderia cooperar para o meu bem se me fazia sofrer tanto. Coopera porque me aproxima de Deus, me fez entender
que não tem o controle da minha vida e que Ele vai fazer quando Ele quiser. No versículo 1 diz: Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Deus vai ao encontro do seu cônjuge, meus irmãos, porque assim como Jacó, ele está viajando também, só que viajando na maionese, achando que Deus vai deixar ele curtir a vida como ele quer. No capítulo 31, anterior a este que lemos hoje, recomendo aos irmãos lerem, pois trará um entendimento maior para as outras partes da mensagem que postarei. Começa o processo de Deus na vida de Jacó, para que ele se arrependa do que fez com seu irmão e vá procurá-lo. Jacó foge de Labão, Labão vai atrás de Jacó e eles fazem um trato. Mas não tem jeito, é hora de voltar para o lugar de Deus novamente. Assim será o inimigo quando ver que seu cônjuge está sendo tocado por Deus ao arrependimento. Vai mostrar tudo que ele conquistou com a vida de pecado que levava. Mas isso não vai adiantar de nada, pois isso já é o mover de Deus para tirá-lo de lá da vida de pecado e separá-lo para só então falar com ele. O versículo 4 mostra isso, que ele vai largar tudo para se reencontrar com o seu irmão Esaú. O versículo diz: Eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo, morei com Labão. Ou seja, meus irmãos, durante todo esse tempo eu estive fora, mas agora estou voltando para me reconciliar com você. Notem que Jacó só lembra de seu irmão após ter o encontro com os anjos de Deus. Muitos dos cônjuges dos irmãos aqui no canal são cristãos desviados, e alguns são homens de Deus usados na obra. São obreiros, diáconos, presbíteros, pastores, missionários e etc. Notem que a Bíblia diz que os anjos foram encontrar com Jacó. Não diz que eles falaram ou deram alguma coisa para ele. Jacó viu os anjos e entendeu a mensagem. Seu cônjuge pode estar apartado dos caminhos do Senhor, mas ele sabe como ouvir a voz de Deus. Sabe quando é Deus que se apresenta. Basta um simples sonho que Deus dera para eles saberão que é hora de voltar. Deus não precisa nem falar nada, que eles entenderão o recado. Um simples passarinho que cantar na janela deles, ou um louvor que o lembre de quando ele era firme na obra de Deus, ou até mesmo que lembrem de vocês, irmãos. Isso vai falar profundamente ao coração deles. Acredite, Deus sabe como fazer isso com excelência. Lembro-me de uma vez, o Espírito Santo me falou assim acerca da minha esposa: deixe que eu sei falar com ela. Ela é minha profeta. Jacó teve seu primeiro encontro com Deus através de seus anjos. Na próxima mensagem ele terá um encontro com o próprio Deus. Aguardem. No versículo 5, Jacó tem receio de que a sua tentativa de aproximação não seja bem sucedida e tem medo de ser mal recebido por seu irmão. Ele manda dizer a Esaú: estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Nos versículos 5 e 6, Jacó tem receio de que a sua tentativa de aproximação não seja bem sucedida e tem medo de ser mal recebido por seu irmão. Ele manda dizer a Esaú: estou mandando esse recado ao Senhor, esperando ser bem sucedido. Os mensageiros voltaram e disseram: estivemos com Esaú, seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor. Que lindo, né, irmãos? Mal sabia ele que o irmão já vinha ao seu encontro. Irmãos, Deus vai preparar o momento certo do reencontro acontecer. Deus já tem tudo preparado. Jacó, com medo de ser mal recebido, e Esaú indo ao encontro dele. Quando você menos esperar, seu cônjuge
vai vir até você. E assim como Jacó, ele espera ser bem recebido. Te pergunto, ele será? Ou você vai querer satisfações? Fica a pergunta para a meditação dos irmãos. Na próxima mensagem, Esaú vai recebê-lo bem e não vai querer satisfações. Deus já trabalhou o coração tanto de um como do outro. Por isso é importante você deixar Deus agir como e quando Ele quiser, porque Ele sempre vai nos surpreender. Nos versículos 9 a 11, Jacó faz uma oração de arrependimento. Ele fala: eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Primeiro Deus vai ao encontro, depois o faz lembrar de você, e agora o faz voltar à comunhão com Ele. É isso mesmo, meus irmãos. Podem apostar que antes de procurá-los, seu cônjuge vai voltar a buscar ao Senhor, vai voltar a se ajoelhar diante do seu Criador, pois Deus vai prepará-lo para o reencontro. A maioria, quando volta, diz: eu estou voltando a orar, a sentir a presença de Deus e etc. E para terminar essa primeira parte da mensagem, os versículos 19 e 20 mostram que Jacó está totalmente arrependido do que fez e que não tem direito de pedir que seu irmão o perdoe. Mostra o momento que o cônjuge reconhece que errou totalmente e se sentirá indigno de seu perdão. Assim como nós, ao entrarmos no vale, tivemos a revelação de Deus sobre tudo que erramos em nosso casamento. Da mesma forma, o cônjuge terá esta revelação quando se arrepender. Deus não o fará se arrepender somente do que fez quando estava fora do casamento. Não, meus irmãos. Ele trará à memória tudo o que ele fez de errado no casamento, antes de sair de casa. Ou você achou que só você que Deus fez reconhecer os erros? No versículo 21, Jacó passou a noite no acampamento. E eu também vou levantar o meu aqui e me preparar para a próxima mensagem. Fique os irmãos na paz de Cristo. Isso tudo é só preparação para o reencontro, meus irmãos. Descanse, confie em Deus, pois quem esperar quietinho vai ter a maior surpresa em suas vidas. E aí vão entender a palavra. Nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem entrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Façam como Esaú, vão de encontro ao seu cônjuge em oração, jejum, só que agora para agradecer a Deus, para exaltar o seu nome e todas as maravilhas que Ele tem operado em nossos corações e mentes neste vale. Está chegando a hora de você colocar em prática tudo que aprendeu de Deus em seu casamento restaurado. Está perto, então levanta a cabeça, puxa o ar bem forte e diga no mundo espiritual: estou lutando por você. A graça e a paz do Senhor Jesus.